Olá pessoal, uma boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live, um assunto interessante. Hoje, qual que é o assunto hoje? Ciúme. O que é ciúme? Quais os conceitos do ciúme? Qual o tipo de ciúme? Então fica bem atento. Esse ciúme tem sido a desgraça de muitas famílias, de muitos casais. Por causa do ciúme, destruir os seus lares, destruir a sua felicidade. Então, nesta live, eu quero explicar tudo detalhadamente o que é o ciúme, qual o seu conceito, qual o prejuízo que traz, como evitar o ciúme, quantos tipos de ciúme que tem. Então, presta bem atenção e me acompanha. Se você gostar desta live, passa para os seus amigos, seus parentes, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu primo, sua prima, seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, porque esta live vai vir de encontro com muitos casais em dificuldades. Tem já deparado com várias situações, tem procurado ajudar várias famílias, vários casais que têm entrado em dificuldade por causa do ciúme. Como eu sempre digo, uma frase de um autor por nome Augusto Cury, que ele diz: o ciúme acelera a separação. Então vamos lá, bem atento, pegue uma caneta, anote tudo certinho, que hoje você vai aprender muita coisa nesta live. Na verdade, não é um tratamento natural, mas é uma conscientização. Eu, como terapeuta, estou passando para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, me acompanha, não perca nada desta live, tá bem? Ciúmes. O que é? Como controlar? E quando o ciúme é doentio? Mais do que o medo de perder alguém, os ciúmes pode indicar inseguranças internas que precisam ser cuidadas. O que é ciúme? Os ciúmes são uma complexa reação psicológica de defesa que acontece na tentativa de tentarmos manter uma relação considerada importante, seja ela familiar, efetiva ou entre amigos. O sentimento costuma trazer insegurança e a sensação de paranoia, causada pela possibilidade de uma traição ou um término de um vínculo importante. Então veja bem, o que é o ciúme? Qual o prejuízo que o ciúme vem trazendo para as famílias? Por que sentir ciúmes? Por que nós sentimos ciúmes? Todos nós já sentimos ciúmes em algum momento da nossa vida. Quando o sentimento se instala em nossas mentes, somos tomados por uma rede de insegurança, se tornamos inseguros, nos comparamos com outras pessoas, nos menosprezamos e sentimos que vamos perder o que é nosso. Sentimos inseguro, sentimos menores do que os outros, nos menosprezamos nós mesmos. Entretanto, sentir que temos posse sobre alguém pode significar que não encontramos prazer em nossa própria companhia. Esse raciocínio nos faz dar atenção excessiva para pessoas específicas. É o que nos dá a sensação de que precisamos proteger o que temos de qualquer custo.
e daí nós começamos a sentir os ciúmes. Isso não significa que amamos. Tais comportamentos representam uma dependência no outro para termos bem-estar. Então, o ciúme não quer dizer amor. Olha as causas do ciúme. Primeiro, se nós for analisar a baixa autoestima. A baixa autoestima pode provocar inúmeras crises de ciúmes em diferentes estágios da relação, do relacionamento. Quando não conseguimos nos valorizar, acreditamos que possuímos pouco valor e por isso seremos trocados com facilidade. Nós temos que valorizar a nós mesmos. Ser traído também pode potencializar a falta de autoconfiança. Sentimos que parceiro sempre estará em busca de algo melhor. E nós sentimos desvalorizado perante o outro. Então, é importante lembrar que os ciúmes muitas vezes está ligado à imagem que cada um tem de si mesmo. Está ligado em nós mesmos, o ciúme, nós menosprezamos, nós achamos inferior. Então, isso aí nos traz o ciúme. Outro ponto, a ansiedade. A ansiedade, ela também é uma causa dos ciúmes. Vejamos bem, a ansiedade, ela pode aumentar os níveis de ciúmes, pois sofremos com possibilidade e fatos incertos. Naquela ansiedade, nós não temos nem certeza dos fatos, já começamos a ter ciúmes. O indivíduo ansioso, que tem muita ansiedade, a pessoa quando tem muita ansiedade, ele começa a criar histórias em sua cabeça. E ele cria a história e começa a acreditar na história. Nesses casos, é necessário investigar a origem de ideias que provocam esta insegurança. Compreender o que é real ou imaginário possibilita que nós entendamos melhor e controlemos essas crises. A ajuda de terapia também pode ser útil nesses casos de ansiedade, já que um especialista pode fornecer mais caminho para entender porque acreditamos que seremos constantemente trocados. Se você sentir crises de ansiedade que está afetando o seu matrimônio, a sua vida conjugal, o seu vínculo de amizade, que não seja conjugal, procure uma terapia, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure tratar mudanças nas dinâmicas do relacionamento também é um fator. Vejamos bem, fatores externos podem ser um gatilho para o ciúme. Quando uma terceira pessoa começa a receber mais atenção do que o participante da relação, podemos ficar desconfiados e cogitar a possibilidade de uma traição. E muitas vezes não tem uma traição. Troca de mensagens, fotos, convites pode causar um grande desconforto. Principalmente quando o parceiro não estabelece um diálogo sincero sobre as suas intenções. Quem está sendo prejudicado pelos ciúmes pode sentir-se não pertencente ao próprio relacionamento. Vocês viram que curioso? O ciúme
aquele que está sendo prejudicado pelo ciúme, ele pode sentir-se não pertencente ao próprio relacionamento, porque a pressão é demais. A situação em que a desconfiança pode indicar uma traição, e muitas vezes não é. Em muitos casos, quem é traído entra em um estado de grande vulnerabilidade. Então temos que ter cuidado com o ciúme. O ciúme é complicado. Veja bem, o ciúme possessivo, o ciúme ele pode gerar um desconforto e pode causar conflitos na relação. Entretanto, em níveis elevados, o sentimento também pode deteriorar e até causar o rompimento do vínculo conjugal, do vínculo amoroso. A diferença entre os ciúmes comum e o possessivo é que no possessivo, a pessoa desenvolve uma visão distorcida da realidade e um comportamento obsessivo. Dedicar tempo e esforço excessivo para procurar evidência de possíveis enganos, rejeitando qualquer argumento racional que prove ao contrário, pode ser um indício de que o sentimento ecoa em nós de maneira prejudicial. Vamos lá. Vamos ver agora a seguir alguns sinais que indicam que você ou seu parceiro sofre de ciúme possessivo. A pessoa é sua razão de viver. A frase "é melhor morrer do que viver sem você" pode indicar a ausência de objetivo próprio e uma dependência emocional nociva. O medo de perder alguém pode não ser motivado por afeto, mas sim pelo temor da solidão. Para um relacionamento ser saudável, não devemos deixar de olhar para nós mesmos. É importante manter o controle sobre nossas próprias vidas, estando com alguém ou não. Controle e monitoramento constante é o outro fator. Realizar ou receber ligações constantes do parceiro que não possui motivos coerentes pode indicar que o relacionamento não nos traz liberdade. E se o relacionamento não nos traz liberdade, leva o sentimento de ciúmes. A necessidade de saber tudo o que o outro faz, não dando espaço para o desenvolvimento da individualidade alheia, também sugere a presença de ciúme possessivo. Veja bem, companhia excessiva. No início de uma relação, de um conhecimento, pode parecer comum ter a companhia do outro em todos os lugares que frequentamos. Um exemplo, quando casamos, é comum nós ter a companhia da nossa esposa ou do esposo em todos os lugares que frequentamos. Mas, com o passar do tempo, essa forma de convivência vai deixando de ser prazerosa e assume um aspecto cansativo que oprime e manipula. Há casos que indivíduos são proibidos de frequentar locais sem a companhia dos seus parceiros. Outra posição. O outro se torna uma
propriedade. Ninguém é propriedade do outro. Veja bem, nós queremos fazer o nosso companheiro, a nossa esposa, de propriedade nossa, por causa do ciúme, de forma alguma. Citar ou ser citado frequentemente como uma propriedade pode ser uma alerta de possessividade. A frase, por exemplo, você é minha, você é meu, pode adquirir um caráter autoritário dependendo do contexto que está inserida. Para justificar o comportamento, muitas pessoas alegam que haja desta forma por amor. E muitas vezes não é por amor. Muitas vezes é por ciúme. Como eu disse, o ciúme acelera a separação. Perfil do ciumento possessivo. Qual que é o perfil dele? O ciumento possessivo, ele pode ser extrovertido, expressar seus medos com histeria. Entretanto, também existem os introvertidos que são tímidos e usam suas características antissocial como justificativa para afastar o outro de situações ou pessoas que representam ameaça para ele. O contrário também pode acontecer. Quando a pessoa tem níveis elevados de sociabilidade, ele pode criar vínculos superficiais com os outros apenas para se manter perto do parceiro. Ciúmes patológicos. Olha que interessante. Os ciúmes tornam-se patológicos quando desencadeia distúrbios emocionais, como ansiedade, como depressão. A vítima acredita que está no comando do seu parceiro e é obcecada com a ideia de observar e perseguir constantemente o próximo, esquecendo de cuidar de si mesmo. Esquece de cuidar de si mesma e começa a cuidar do seu próximo. Nesse caso, é imprescindível um acompanhamento de um especialista que nos instigue a cultivar não apenas a autoestima, mas também o autoconhecimento. Desta forma, é possível entender que está originando o comportamento autodestrutivo, destruindo o seu próprio relacionamento. Consequências de ciúme, dos ciúmes. Além de ser emocionalmente desgastante para quem sente, os ciúmes transformam o relacionamento em uma fonte de tensão. Quando estamos com alguém, é importante que isso nos traga um bem-estar e segurança. A partir do momento que isso não ocorre, perdemos o foco do vínculo amoroso. O ciúme nos faz gastar tempo com situações que não irão trazer aprendizado. Também ocorre a queda de energia dos participantes da relação, que, cansado de situações estressantes, sente-se menos motivado a dar continuidade ao vínculo. Com isso, vai de água abaixo o relacionamento. Em uma relação marcada pelos ciúmes, todos vivem em uma prisão. Ciúme é uma prisão. Quem sente não tem paz, não tem tranquilidade e acaba vivendo a vida do outro. E quem convive com uma pessoa possessiva acaba perdendo a liberdade e individualidade, precisando dar explicações constantes ao parceiro, o que proporciona uma vida angustiante. Já imaginou? Você tem que dar explicação de tudo. Se você vai comprar um sorvete, você tem que dar uma explicação. Se você vai
uma lanchonete, você tem que dar uma explicação. Se você está trabalhando e precisa fazer alguma coisa para a empresa, você tem que dar explicação. Se torna desgastante. Ciúmes ou amor? Existe uma diferença entre zelar por alguém e sentir amor. Cuidar do próximo é nutrir os bons sentimentos na relação, para que ela seja uma fonte de felicidade, não uma fonte de infelicidade. Entretanto, quando sentimos medo de perder o outro e tomamos atitudes possessivas para que isso não aconteça, o amor não é uma justificativa plausível. Atrás dos ciúmes existe insegurança, desconfiança e expectativas irreais que são impostas ao próximo. Coisas que não acontecem, coisas da mente, coisas da cabeça. Como controlar os ciúmes? O ápice dos ciúmes provoca uma gama de sentimentos como raiva e tristeza. Para acalmar a mente nessas ocasiões, é aconselhado a separar os fatos das emoções. É necessário voltar à racionalidade e compreender se estamos no sentido desconfortável por motivos coerentes, visto que o emocional altera a nossa percepção sobre o que nos cerca. Olha que interessante. Checar as ligações e mensagens recebidas pelo outro também não traz alívio. Os ciúmes são caracterizados por 3 estados emocionais: insegurança, perseguição e necessidade de controle. Ao invadir a privacidade do parceiro, apenas reforçamos essas sensações. Corremos o risco de tirar conclusões precipitadas sobre o que foi lido, o que apenas aumenta o nosso sofrimento. Conversar abertamente sobre o que está sentindo com o parceiro é uma forma madura de compartilhar seus sentimentos e diminuir a angústia. O objetivo do diálogo deve ser compreender o que está te incomodando e por que está incomodando. Evite chantagens psicológicas e indiretas, pois tais atitudes levam a brigas e discussões. Como não ter ciúmes? A sinceridade é uma ferramenta eficaz para reduzir os ciúmes. A verdade traz mais tranquilidade ao relacionamento. Entretanto, é necessário tomar cuidado para que a transparência não se torne um meio de manipulação e controle. A linha entre transmitir segurança e ser controlado é bem tênue. É também recomendado a busca pelo autoconhecimento. Entender a si mesmo nos permite compreender as situações em sua totalidade. Existem sensações causadas por fatos. Entretanto, há também sentimentos evocados por traumas do relacionamento passados e inseguranças. Diante de situações que nos remetam aos nossos medos, o cérebro ativa mecanismo de defesa, e um deles pode ser os ciúmes. A terapia pode ser uma grande aliada no momento de nós conhecermos melhor. Quando compreendemos a nossa personalidade e a origem dos nossos temores, os sentimentos negativos já não são capazes
de nos dominar. Retomamos o controle de nossas vidas, reconhecendo o nosso potencial e respeitando os nossos próprios limites. Existe um lado bom dos ciúmes, nos ciúmes. O ciúme não tem um aspecto, é uma pergunta, existe um lado bom nos ciúmes? Então tá a resposta. O ciúme não tem um aspecto positivo, uma dosagem recomendada, visto que é um sentimento negativo. Entretanto, é possível utilizar esta emoção para se conhecer melhor. As crises de ciúme são oportunidades de olhar para dentro de si, compreendendo que o próximo significa para nós. Nós temos que compreender o que o próximo significa para nós. Além disso, a forma como o sentimento ecoa em nossas mentes depende de nossa personalidade. Portanto, pensar nas próprias qualidades e limitações pode ser uma forma de entender o que nos motiva a ter ciúme. E se este é provocado por fatos ou fantasias. Muitas vezes, os ciúmes, ele não é fato. Não é fatos reais, ele é fantasia. Este exercício, ele nos fortalece e possibilita que tenhamos menos desconforto em situações futuras. Nós nascemos ciumentos ou aprendemos a ser? Nossos níveis de ciúmes são influenciados pelas relações familiares que tivemos. Crianças que demandavam atenção constante dos pais ou sentia-se excluída em casa pode ser adultos mais ciumentos. Os ciúmes em si faz parte dos estados emocionais inerentes ao ser humano. Está dentro da normalidade e a informação dentro dos sentimentos está impressa em nosso DNA. O que é o nosso DNA? As nossas memórias celulares. Não devemos nos sentir inferiores ao sentir ciúmes. Quando sentimos medo de perder alguém, nos questionamos se somos bons o suficiente para manter a relação. Todas nossas características tornam-se um fardo e iniciamos um processo de comparação com outras pessoas que podem nos fazer sentir superiores ou inferiores. Independentemente do que iremos sentir, comparar-se com os outros sempre traz resultados adversos. Para você se sentir melhor, terá que rebaixar o outro, e caso você se sinta pior, é porque rebaixou a si mesmo. Durante as crises de ciúme, a melhor opção é reconhecer as próprias qualidades e tudo aquilo que oferece ao relacionamento. Lembre-se também que todos os nossos sentimentos são válidos, legítimos e possuem uma razão de existir. Devemos dar ouvidos aos nossos sentimentos e vazão às nossas emoções. Desta forma, podemos viver com mais autoconhecimento e serenidade. Então, vejamos bem que esta situação de ciúme é bastante problemática. Então fica aí a dica. Analise bem, veja a desordem que está trazendo o ciúme na sua vida conjugal, e começa a rever esses conceitos, começa a rever a tua maneira de viver. Então está essa dica.
Sidney, iridologista e naturopata, sempre pensando no melhor de todos. Um abraço a todos. Se gostou, compartilhe. E também inscreva no meu canal, tá bem? Um abraço, fique com Deus e uma boa noite.